Olá, meus amigos do Brasil! Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia, sempre trazendo personalidades importantes e tratando de assuntos de interesse da comunidade. Meu amigo, saber esperar é uma virtude. Aceitar sem questionar que cada coisa tem seu tempo certo para acontecer, isso é ter fé. Converso hoje com André Von Zuben, secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo de Campinas. Eu tive que ficar paradinho ali para ler todo o tamanho da secretaria. Tudo bem, querido? Tudo bom, tudo bem. Ei, André Von Zuben, que prazer recebê-lo aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Muito bem, André. André, você continua vereador? Sim, sou vereador eleito e estou licenciado para assumir essa função na prefeitura. Ah, tá. Mas você se deslicencia e se licencia com uma praticidade. Quantas vezes pode fazer isso no ano? Quando quiser, é uma quiser. questão da conveniência, né, da necessidade também. Mas quando você volta para a vereança, o seu suplente, que é o Paulo Haddad. Grande Paulo, Grande tem um carinho Paulo Haddad, pelo sim, Paulo Haddad, gente muito boa. grande, gente boa demais o Paulo Haddad. André Von Zuben, normalmente falam Secretaria de Desenvolvimento, né? Para resumir. Para resumir, é isso aí. Bom, nós vamos começar por um assunto muito comentado nos últimos dias, o projeto Cidade Inteligente Campinas, que, aliás, é modelo para muitas outras cidades, né? Sim, esse é o objetivo, né? Nós estamos construindo um plano estratégico de cidade inteligente para os próximos 10 anos e muitas cidades estão buscando essa experiência que nós estamos fazendo aqui para poder depois ser aplicado nas cidades que acharem muito bom o nosso projeto. Entendi. O André, você falou 10 anos, né? Aliás, tudo que está contido no plano diretor é para 10 anos, né? Sim, o plano diretor também. 10 anos. O plano diretor também. E você sabe que eu li outro dia que um bom prefeito é aquele que pensa 30 anos na frente. É verdade. Mas é difícil pensar 30 anos com tanta mudança que acontece no país, né? Mas o que a gente tem que pensar é que a gente não pode administrar para o dia a dia. Claro que você tem uma obrigação de tocar o dia a dia, mas um prefeito, uma liderança, ele tem que pensar o futuro. E quanto mais ele tiver capacidade de se espelhar num futuro distante, mais ele vai preparar a cidade para aquele futuro. Sem dúvida. Por exemplo, hoje, se você vai construir uma rua, você não pode fazer da largura da Barão de Jaguara. Sim, não tem como. Exatamente. A Glicério já ficou mais ampliada, ficou mais bonita e tal. Então, as pessoas tinham que pensar um bocadinho. Aliás, que problema. Não tem nada a ver com você ou tem, hein? Essas enchentes que acontecem na Barão de Jaguara, tem a ver com o desenvolvimento para tentar tirar esse isso problema? daí tudo faz parte de um crescimento desordenado da cidade, né? Que outro dia eu estava vendo uma foto de mais de 60 anos atrás e o problema já existia. Então, o crescimento desordenado, sem o planejamento devido, provocou isso. Hoje isso já não acontece. Se você for ver as novas áreas onde a cidade se expandiu, é muito mais difícil que isso ocorra, porque ela já foi dimensionada, toda a drenagem, a gente chama essa parte mais estrutural de macrodrenagem. E depois você tem que fazer a microdrenagem, que é aquela boca de lobo, que é aquela drenagem mais pontual. Mas isso daí, naquela época, quando foi feita, não se levava isso em consideração. Sem e dúvida. a cidade cresceu desordenadamente. Por isso que o plano é muito importante, porque ele tem que imaginar que a cidade vai ter uma população maior no futuro, Pelo menos vai por ter 10 mais anos impermeabilização na cidade. Então, consequentemente, quando você projeta, você tem que projetar uma capacidade de escoamento, né, das águas da chuva, né, todo o volume de água que lá vai ser canalizado, para aguentar esse tipo de coisa. Muito bem, então vamos voltar ao projeto aqui. O projeto Cidade Inteligente, faz tempo que vocês estão trabalhando nisso? Sim, nós estamos trabalhando nisso já desde o ano passado, é uma coisa que vem sendo construído e agora nós já estamos caminhando para a redação final desse projeto. A Fundação Getúlio Vargas, digamos assim, usa esse modelo já utilizado aqui como referência do projeto que eles estão desenvolvendo para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Nós recebemos a visita do pessoal da Getúlio Vargas, porque eles foram contratados pelo Ministério das Cidades, né, que agora é o Ministério do Desenvolvimento Regional, né, que houve uma fusão, para pegar das principais cidades os modelos do que está sendo feito, que pode ser copiado para as cidades,
Então, eles querem que o nosso modelo possa ser apresentado num site que eles estão criando do Ministério, que vai ficar pronto agora no meio do ano, para que todas as cidades que têm projetos relevantes, principalmente na área de inovação, possam depois ser copiados pelas cidades, que não têm, às vezes, essa capacidade técnica de elaborar esses projetos. Então, a gente ficou muito feliz, né, de ter sido lembrado pela Fundação Getúlio Vargas, que está fazendo esse trabalho para o Ministério, e nós vamos ter, então, o nosso trabalho também lá para ajudar os outros municípios. Né? A grosso modo, claro que não dá para você detalhar tudo, detalhe um pouquinho o projeto da cidade inteligente. Olha, eu vou pegar assim, alguns pontos para as pessoas terem. Só para você ter uma ideia, o projeto tem quase 100 páginas, tá? Ele está com 92 páginas e está agora nos finalmente, então pode ser que chegue a 100 páginas. Mas já é um projeto bastante bem fundamentado, né? Porque ele tem que ter fundamentação técnica, ele não é uma coisa de vontade, ele tem que ter embasamento. Tá. Então eu vou citar alguns exemplos aí de... Hoje a cidade, ela tem as várias secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, tem os vários sistemas funcionando, tem os vários bancos de dados. E isso daí, obviamente, tem uma funcionalidade. Só que eles não têm a possibilidade hoje de serem integrados. Então, vou dar um exemplo assim só para explicar isso. A pessoa vai no posto de saúde e faz um cadastro no posto de saúde. Sim. Depois ela tem, vamos supor, né? Vamos supor que a pessoa foi no posto de saúde e fez um cadastro do filho dela. Tá. Aí ela vai na creche, ou na pré-escola, ou faz lá o seu cadastro. Ela tem que fazer de novo o cadastro, porque são cadastros que não se conversam, não estão integrados. E um dos princípios de cidade inteligente é que você tenha tudo integrado para facilitar a vida do cidadão e principalmente gerar informações que a prefeitura possa ter condições de melhor tanto planejar a cidade, quanto agir nos problemas que acontecem no dia a dia. Isso também vale para os bancos de dados. Você tem vários bancos de dados espalhados na cidade por setores que são relevantes, mas eles não se conversam. Então, isso cria um problema que, quanto mais a cidade vai crescendo, isso mais vai ficando evidente. Então, com esse planejamento estratégico de cidade inteligente, a gente pretende superar todas essas dificuldades, deixando tudo muito mais integrado. Isso vai gerar benefício. Além disso, no Cidade Inteligente, uma das revoluções que está acontecendo hoje na tecnologia é o sistema de sensoriamento, né? Que o termo que usa de abreviação em inglês é o IoT, onde você vai captar informações, por exemplo, dos semáforos, dos ônibus e de outros sensores. Por exemplo, um dos sensores que está no projeto, e já inclusive está sendo viabilizada a implantação, é o sensoriamento nos rios, para saber como que está o nível do rio, como que está, se está tendo um índice pluviométrico, né, um índice de chuva grande, e esse daí servir de alerta para que aquela enchente ou aquela inundação seja avisada com antecedência para as pessoas não serem pegas de surpresa. Isso daí é um sistema de IoT, como eu falei. Então, nesse sistema integrado, essas informações elas vão ser gerenciadas e ter ações que sejam de interesse. Por exemplo, acionar a Defesa Civil. Tá, porque quando a gente fala em cidade inteligente, o que mais vem à mente são aquelas câmeras, câmeras e tal, isso aqui, esse serviço. Agora, com esses poucos detalhes que você nos passou aqui, o projeto em sendo aprovado, por exemplo, quanto tempo para se implantar? Não, por isso que eu falo, é um projeto de 10 anos, porque isso tudo tem um custo. Nós já estamos indo atrás de recursos, tem uma disponibilização de parceria com o Banco Interamericano para liberar um empréstimo para a cidade, mas independente de se a gente vai ter mais ou menos recursos, você tendo um plano, você vai implantando esse plano. Você falou, por exemplo, a questão das câmeras inteligentes. Hoje nós já dispomos de bastante câmeras que ajudam a monitorar a cidade. Isso já faz parte dessa estratégia. Só que hoje ele acaba funcionando a partir de uma determinada ação só. Por exemplo, fiscalizar os carros que estão com algum problema na placa. Hoje nós já estamos dentro desse projeto de cidade inteligente, colocando câmeras que vão fazer o reconhecimento facial. Então você vai aprimorando o sistema de vigilância da cidade. E com isso, só para você ter um parâmetro, esse de câmeras que lê as placas, né, de OCR, nós já implantamos ele, já estamos há 3 anos com esse tipo de sistema. E há uma integração com a cidade da região, exatamente. Isso é uma coisa bastante diferenciada que nós temos aqui em Campinas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa comete um delito em Hortolândia e você consegue, às vezes,
prender o cidadão aqui em Campinas, porque você tem a placa do carro. Tem a placa, é perfeito. E nós já conseguimos, nesses 3 anos, prisão de 185 pessoas através dessas câmeras, através desse tema. Além disso, recuperamos mais de 80 veículos. As câmeras de placas, né? De placas. E agora, a de facial ainda não está. Não, ela está sendo implantada, é facial. É uma tecnologia nova, né, uma parceria com o CPQD, que é um centro de pesquisa aqui de Campinas muito importante, e com uma empresa multinacional chinesa chamada Huawei, que ela tem essa tecnologia das câmeras inteligentes para reconhecimento facial. Então, o que vai acontecer? A gente já tem esse sistema que monitora a cidade como um todo. Isso já existia antes, depois nós adquirimos um sistema que monitora as placas de carro. E agora nós vamos monitorar o reconhecimento facial de pessoas que são procuradas pela polícia e também casos de pessoas que estão perdidas, né? E é muito legal porque às vezes você tem a face, né, de um criminoso, por exemplo. Então, se ele passou por uma dessas câmeras, a gente detecta, aciona a polícia, porque nós temos uma central de monitoramento, que é a Sincamp, e a gente faz a abordagem. Assim como no carro também acontece isso. A gente detecta a placa, aciona a polícia vai lá e faz a abordagem. Por isso que nós já prendemos mais de 180 pessoas. Tecnologia, né? Porque também, de repente, você está andando os caras lá na central, olha o Bert César lá, apresentador do programa. Não, mas não. Essas Porque você vai ter que ter a foto de um bandido, alguma coisa assim. As câmeras, elas não vão ficar vigiando as pessoas. Isso é importante dizer. Assim como dos carros. A câmera lá passa milhares de carros toda hora, mas ela não fica... Mas é uma leitura... Ela faz a leitura daquela placa, por exemplo, carro clonado, e a gente já pegou muitos carros clonados, conseguimos detectar isso. Então, no reconhecimento facial, então vamos imaginar que alguém está sendo procurado. Então a gente vai ter uma foto daquela pessoa e se essa pessoa, passar numa dessas câmeras, ela dá o alarme. Isso que eu estou falando, não precisa de alguém estar olhando, visualizando. Ela dá assim no carro também funciona assim, viu? O carro também não tem alguém olhando para a própria placa, quando ela passa, ela dá o alarme. Olha, acabou de passar um carro lá que está sendo procurado pela polícia. Na visualização também. Isso é importante dizer porque não vai ser assim, todo mundo que passar está sendo reconhecido, a não ser procurado. Mas tem uma coisa muito importante, vamos supor que tem uma criança perdida e às vezes você não tem a imagem daquela criança. Se disponibilizar a imagem, a gente coloca também. Mas às vezes você tem lá o seguinte, olha, essa criança está com uma camisa xadrez e está usando uma bermuda verde. Todo mundo com camisa xadrez e bermuda verde que passar lá, ela vai acionar para dizer, será que é essa pessoa? E então, você consegue programar, não só a face é o mais complexo, porque ele exige um reconhecimento de maior número de caracteres. Mas ele pode reconhecer também a pessoa pelo tipo de roupa que ela está passando. Então, você imagina que a possibilidade de você usar isso para pegar alguma pessoa que fez alguma coisa errada, algum criminoso, mas também para achar uma pessoa que está perdida, principalmente crianças. Isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo os senadores e deputados foram fazer na China se nós estamos fazendo aqui? Então, eles foram. É porque lá está mais avançada a tecnologia. Mas lá é tudo igual, não precisa reconhecimento facial. Eles têm lá já um sistema com muito mais tecnologia, mas nós estamos copiando essa tecnologia. Nós estamos implantando aqui o mesmo padrão que está já implantado em várias cidades chinesas, né? Então, isso é uma coisa que nos orgulha muito, porque ele vai servir para ajudar a melhorar a segurança pública da nossa cidade, mas também vai servir de modelo para outras cidades que vão também aprender com a gente. Mas, por exemplo, agora falando sério, estamos falando sério o tempo todo, mas agora, mais sério ainda, mas esses deputados, senadores que foram lá, mas eles sabiam que nós estamos fazendo isso aqui? É que às vezes, como nós estamos implantando ainda, ele não está concluindo a implantação, talvez não tenhamos ainda uma divulgação muito grande. Aliás, esse programa seu está sendo ótimo, porque é uma oportunidade de a gente divulgar para o Brasil uma coisa para a gente ter orgulho, porque muito embora exista as tecnologias que vêm da China, para implantar tudo isso aqui, tem muitos técnicos brasileiros fazendo software, fazendo todo o processamento em nuvem. Nós temos o banco de dados que vai armazenar essas informações. Então, a gente tem que valorizar também o conhecimento brasileiro que está por trás disso. Então, isso aí, gozado, vira uma startup e de repente alguém pega o negócio e faz um aplicativo desse e vende o serviço para os órgãos públicos também? Sim, nós temos várias. Essa questão de cidade inteligente, ela abre tantas possibilidades que a gente nem consegue, às vezes, imaginar todas as possibilidades. Então, com o sistema implantado e você disponibilizando as informações, muitos produtos, por exemplo, as startups ou mesmo grandes empresas, vão poder
buscar formas de solucionar N problemas. Eu citei o exemplo, por exemplo, das enchentes. Foi uma ideia. Quer dizer, vamos botar um sensoriamento. Se o rio começar a encher, isso já emite um alerta, a Defesa Civil já é acionada e toma providências para não termos tragédias. Então, percebam que essa é outra aplicação que pode ser. Mas tem mais aplicações. É que nós estamos começando, vamos dizer assim, andando devagar, mas caminhando numa direção só. Eu vou dar um outro exemplo, que também está nos nossos planos. Por exemplo, vamos supor, essas câmeras elas têm capacidade até de ouvir. Ou seja, dependendo do sensor que você coloca nas câmeras, se tem um disparo de arma de fogo em algum lugar da cidade onde tem esse equipamento, ela aciona já a Guarda Municipal ou a Polícia Militar. Isso não pode ser instalado no Rio de Janeiro, senão vocês vão ficar loucos, ficar o tempo todo, né? E aí ela aciona? Aí ela já aciona a central de monitoramento, que é a nossa Sincamp, que vai disparar alguém para ver se está tendo algum tipo de tiroteio ou alguém. Então, você começa a colocar mais funcionalidades. E podemos ter infinitas funcionalidades. Então, isso aí é mais ou menos, se você tiver a macro situação, a câmera, a posição dela com o seu objetivo, você vai colocando vários adereços. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que tem uma câmera no Largo do Rosário. De fato vai ter uma câmera no Largo do Rosário. Ou no Terminal Central. O Terminal Central já tem, inclusive. O terminal já está instalado. Ela é totalmente visível ao público? Ela está lá, como qualquer câmera. Porque, veja bem, nós já tínhamos as nossas câmeras que fazem só o monitoramento. Elas não são chamadas câmeras inteligentes. Elas precisam de alguém que esteja olhando na câmera. Depois nós instalamos as câmeras de reconhecimento de placa. Essas não precisam ter gente olhando. Ela alerta com o carro. E agora estamos instalando essas outras câmeras. Então elas são câmeras normais que estão lá, mas elas têm funcionalidades. Sim. Mas pegando esse exemplo, vamos pegar o Terminal Central ou o Largo do Rosário, aqui de Campinas. Se de repente começa a ter uma aglomeração no Largo do Rosário, isso não estava programado, não sabe, aconteceu lá, alguém se machucou, caiu, chega aquele momento, ou então uma bagunça que possa estar acontecendo que junte muitas pessoas. A Câmara avisa, fala, está tendo uma aglomeração suspeita lá. Você já aciona alguém para ir lá ver, alguém da Guarda, ou alguém da INDEC. Tudo isso numa única central? Numa única central. A Sincamp? É a Sincamp. Tudo lá. Então, dali você distribui para todo mundo? Distribui. Lá na Sincamp, nós já temos o pessoal da Defesa Civil que fica lá, nós temos o pessoal da INDEC que cuida do trânsito, nós temos o pessoal da Polícia, da Guarda Municipal, e eles acionam também a Polícia Civil, a Polícia Federal, ou seja, os outros órgãos de segurança. A questão de ambulância. Por exemplo, se a gente programar a câmera para alguém que de repente está deitado no chão, por algum motivo, que lá já é um motivo para a câmera falar, vamos ver se alguém que se acidentou. Pode acionar o SAMU. O SAMU também está ligado. Fantástico. Por isso que eu falo, é uma forma da gente melhorar a qualidade do serviço público. Mas não é só isso. Isso nós estamos falando do ponto de vista dessa ação que já está sendo encaminhada. Mas o sistema todo, ele está sendo feito uma infraestrutura de fibra ótica para ligar todas as escolas de Campinas, todos os postos de saúde. Participa com vocês? Claro, a IMA está junto, ela é nosso braço tecnológico, sem dúvida nenhuma. Então, com isso, nós vamos melhorar, levar mais serviços para as escolas, nós vamos levar mais serviços para os postos de saúde. Nós estamos falando na telemedicina, que é uma outra coisa. Então, você tem um prontuário eletrônico. Então, você tendo o prontuário eletrônico, vamos supor que você é do posto de saúde do bairro tal. Você vai lá, frequenta o posto de saúde, toma vacina e tal. Então tem o seu prontuário. Vamos supor que você acidentou e teve que ir para o Mário Gatti, por exemplo, ou para um outro posto de saúde. Você está num outro bairro, passou mal, você quer ir no posto de saúde. O outro posto de saúde vai ter o seu histórico lá, que é o prontuário eletrônico. Olha, que problema de saúde você tem, que vacina você tomou, se você sofre de alguma doença. Então isso agiliza o atendimento. Com certeza. Né? Com certeza. Mais ainda, a telemedicina. Vamos imaginar que alguém está com um problema um pouco mais grave e aquele médico que está atendendo lá não é especialista naquela área. Com a telemedicina, ele vai poder consultar um médico especialista naquela área, né? E já dar uma solução, pelo menos imediata, para aquele paciente e depois ele vai ser conduzido para um atendimento mais elaborado. Mas com isso, a gente ganha tempo de socorro, eficiência no atendimento. Tudo isso graças ao quê? Ao Cidade Inteligente, que vai possibilitar ter essa interação de todos os computadores e todos os softwares que existem, seja na saúde, no transporte, na educação. Todo segmento. Mas isso é uma coisa que tem que ser feito gradualmente, isso não é feito de um dia para o outro. Nós temos que, porque hoje existem software lá que não tem capacidade de fazer isso, então nós vamos ter que ir substituindo gradativamente. Gente, que é o seguinte, né?
é muito complexo você hoje simplesmente falar, olha, porque a minha cidade tem isso, o prefeito não fez aquilo e tal. Mas tem muita coisa que está sendo feita, tanto aqui quanto em outras cidades, e que a gente precisa realmente de um programa desse para explicar e mostrar para a população. E na sequência a gente volta e mostra mais ainda. Aguarde um instante só. O nosso querido André Von Zub, secretário de Desenvolvimento de Campinas, vai ter que voltar no outro programa, porque nós temos mais 6 minutos e meio de programa e não dá para a gente comentar muita coisa. Mas eu quero pelo menos 2 assuntos que você fale aqui. Sobre bolsa de campineiros estudantes para ir à China estudar. Como é que funciona? Primeiro dizer que isso aí foi uma parceria com uma cidade irmã que nós temos na China, que é Fuzhou. A universidade de lá ofereceu, numa visita que o nosso vice-prefeito esteve lá agora em novembro do ano passado, a possibilidade de que campineiros possam fazer MBA lá, né, que é um curso da área de economia, de gestão e tecnologia. E isso daí, eles liberaram para a gente as vagas, liberou até uma ajuda de custo para as pessoas se manterem lá, então elas vão ficar no alojamento da faculdade, né? E também a possibilidade de que a gente possa também fazer isso mais para frente para os outros anos também. Então, é um pacote que é imperdível, só que tem algumas limitações. A pessoa, para poder se inscrever, ela tem que já ter feito um curso superior, porque o MBA é pós-graduação, qualquer área, tá? Ele tem que ter menos de 50 anos e ele tem que falar fluentemente inglês, porque o curso todo é em inglês. E tem que ser de Campinas? Tem que ser de Campinas. Tem que ter, nascido em Campinas? Nascido em Campinas. Não, ele tem que estar morando aqui. Tem que um cidadão aqui. Campineiro como eu por adoção pode. Sim, pode. Mas eu tenho um item aí que eu já passei dos 50. Já passou dos 50. Eu também já, então eu não posso me inscrever nisso. E isso aí tem inscrição? Tem inscrição no site da prefeitura. Ele tem um e-mail para mandar lá os seus dados para poder fazer. Tem que mandar até o dia 15 agora de fevereiro para que a gente possa mandar isso tudo para a China, porque quem vai fazer a seleção são eles, né? Então nós vamos pegar todos aqueles que se inscreverem, vão mandar. Eles fazem a seleção de acordo com o número de vagas que ele tem, mas nós temos bastante vagas. Eu acho que dá para escrever. E aí eles vão dizer quais os candidatos que foram aprovados nessa seleção deles. Mas quanto tempo fica lá? É 2 anos de curso. Né? É imperdível, porque é um curso de alto nível. Essa universidade, para você ter uma ideia, quem foi reitor dessa universidade é o atual presidente da China, que é o Xi Jinping. Olha só. Só para você ver. Então é uma universidade muito conceituada lá e eu diria que todos que tenham essa condição e gostariam de aprender um curso de nível superior... Você fazer um curso de MBA na China? Que isso? É. Isso é um negócio da China. É um negócio da China. Agora, para o empreendedorismo, o que é que vocês estão pensando aqui para o empreendedor e tal? Olha, isso aí é um assunto que a gente precisaria ter um tempo bastante grande. Mas você vai voltar. Eu queria dizer para você que nós estamos fazendo uma parceria com o Sebrae, uma parceria muito firme, e essa parceria visa a gente promover formas de ajudar o empreendedor, principalmente com as orientações de gestão do negócio dele. Porque, principalmente os pequenos, isso é mais para os pequenos empresários, pequenos e micro. Porque muitas vezes ele tem um bom produto, ele tem uma vontade muito grande, mas ele não tem, às vezes, o conhecimento, por exemplo, para cuidar do fluxo de caixa, cuidar de estoque, fazer gestão de RH. Então, esse aspecto, o marketing, que às vezes é fundamental, às vezes não sempre é fundamental. Então, nós queremos possibilitar que, através dessa parceria com o Sebrae, ele tenha acesso a várias possibilidades, de acordo com o interesse dele, de melhorar a sua gestão do negócio. Eu acho que isso é revolucionário, porque às vezes a pessoa fracassa, quer dizer, acaba tendo que fechar o negócio dele, não é porque ele não é esforçado ou porque ele não tem um bom negócio, mas porque ele administrou mal. Faltou gestão. Então essa é uma parceria muito grande que a gente está fazendo com o Sebrae. Nós devemos anunciar os detalhes disso agora, ainda no mês de fevereiro, porque nós estamos agora redigindo o contrato com o Sebrae. Então é mais uma coisa importante que também faz parte das atribuições da minha secretaria. Isso não só para quem já empreendeu e é um microempresário, alguma coisa, como também para quem quer empreender. Exatamente, orientar. A gente tem toda uma intenção de fazer de Campinas uma cidade amiga do empreendedor. E é importante. Aliás, alguns passos já foram dados.
há algum tempo para se abrir uma empresa em Campinas, demorou-se muito. Hoje é muito em 5 dias úteis você consegue abrir uma empresa. Foi a primeira grande cidade do Brasil que conseguiu isso, porque você já tinha algumas cidades pequenas que conseguiam abrir com pouco tempo, mas uma metrópole com mais de 1 milhão de habitantes fomos nós. Inclusive nós exportamos esse conhecimento para São Paulo, que hoje também está aplicando esse mesmo conhecimento. Guarulhos também esteve aqui conhecendo o nosso trabalho para poder implantar lá. Então a gente fica muito feliz de não só de poder ajudar a nossa população, mas também ajudar outras cidades, porque a gente formula toda uma sistemática, porque isso tem todo um procedimento para fazer isso. Claro. E outras cidades, que são grandes também, podem se beneficiar. A sua secretaria é uma das mais libertas, por exemplo, das ordens do prefeito? Muita coisa tem que ser resolvida só mesmo com a secretaria ou o prefeito tem que estar toda hora ali? Não, a gente tem uma confiança do prefeito para tocar as coisas lá, né? Então a gente vai tocando dentro das diretrizes que ele nos passa, a gente vai implementando. Tudo isso que eu estou falando aqui são diretrizes que o prefeito colocou para que a gente pudesse transformar Campinas em cidade inteligente, para que a gente pudesse fazer um trabalho que facilitasse a vida dos empreendedores. Então, tudo isso. Essa coisa da Bolsa de Estudo, né? Eu queria até destacar a importância da ida do nosso vice-prefeito lá, o Henrique, porque isso daí criou a possibilidade de ter isso. Agora, quem cuida das relações internacionais? É a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nós vamos fazer toda a gestão desse projeto. André Von Zuben, acho que foi a melhor entrevista que você me deu. Obrigado. E eu espero que você volte aqui com outras novidades boas, tanto quanto essas, tá bom? Estamos às ordens. Obrigado mais uma vez. É uma honra. Gente, que delícia falar aqui com o secretário André Von Zuben, secretário de Desenvolvimento de Campinas. Olha, muita coisa que ele falou, tenho certeza que você não sabia que Campinas estava fazendo isso, hein? Maravilha, maravilha. Vai voltar outras vezes para contar, para falar das coisas da secretaria. Visão geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Não perca o próximo programa, hein? Tchau, pessoal.